Voltando para a segunda parte do Sextou na Quarentena, hoje com o Fernando Alves Pinto. E a gente estava falando sobre a história, sobre a carreira dele no cinema, sobre a história dele no cinema. E a gente vai voltar agora com a segunda parte, ele falando mais um pouco dos personagens que ele fez no cinema. Esperando ele chegar para a gente continuar a conversa, o bate-papo. Segunda parte do Sextou na Quarentena, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Vamos lá, Fernando, estou te esperando. Chega aí, Fernando, chega junto. Hum, Cheguei! chegou! Então, querido, fale como você quiser dessa dicotomia artística que você, de linguagens cinematográficas. Dino Cara, Maluquinho, cara, Nosso Lar, Lula, enfim. Dois Coelhos, pra mim, que é fodaçaraço. Dois Coelhos é muito legal. Então, bicho, quando eu era moleque, uma das razões de eu gostar do negócio de ser ator foi o Peter Sellers, que Sim, fazia, sei lá, fazia 10 um convidado, personagens no mesmo filme, tipo, sim. fazia as pessoas mais díspares possíveis. Esse era o meu sonho, né? Aham. Fazer esse monte de personagens aí diferentes. E essa era a grande ideia de você ser ator. Eu gostava quando eu saía de uma peça, quando o pessoal não me reconhecia, me Uhum, via uhum. logo em seguida, não me reconhecia de algum trabalho. Eu sempre achei isso muito, muito legal. Não é muito, mercadologicamente, não é muito eficiente capitalisticamente, assim, porque aí você é Sim. chamado, enfim. Mas é uma das coisas mais legais que tem pra gente, pra arte, né? Então, aí você acaba se explorando, se conhecendo, porque a gente é milhões de pessoas também, né? Acho que o Gurdjieff também falava que a gente é uma multidão, toda Sim, pessoa é sim. uma multidão. A gente é muito diferente, com cada pessoa que a gente se relaciona, a gente é outra pessoa. E aí, a gente ser ator funciona desse jeito. Mas é uma delícia. É uma delícia. Cada filme que a gente faz, a gente descobre um universo novo, né? O filme do Lula. Tem uma peculiaridade no filme do Lula também, é porque o meu personagem era o Ricardo Couto. O Ricardo Couto, que é um grande amigo dos meus pais, que eu cresci com as filhas dele, e eu sempre achei ele o máximo, tá? Eu acho ainda. E aí eu liguei um dia para ele e falei, me chamaram para fazer o filme do Lula, e eu vou fazer o seu personagem, eu vou fazer você. Fazer Ele ficou você, né? super orgulhoso, eu vou fazer você. Ele ficou super orgulhoso. Só que aí acabou que no corte final, assim, é, virou um personagem um pouco menor, assim, quer dizer, bem menor, mas virou um repórter que apareceu ali, assim. Mas, de Sim, qualquer forma, eu estava fazendo um Ricardo Couto, eu fiquei super sim, orgulhoso de participar de um filme importante daquele, e sim. além do que, o Fábio é muito querido, É, foi muito querido. é. Aliás, o meu primeiro ingresso na televisão brasileira, na Globo, pelo menos, eu não lembro se foi antes do, na Globo foi fazer um Você Decide com ele. Você Hum, Decide que eu fazia par romântico com a Vera Fischer. É mole? é. Eu fazia, não, esse Você Decide, bicho, eu tinha que arrumar, eu tinha que ver se eu consigo ele. Porque não só eu fazia par romântico com a Vera Fischer, como eu fazia com o filho do Valmor Chagas. Cara, que lugar mais Clássico, histórico. maravilhoso que o Fábio me colocou, meu Deus, maravilhoso. E foi muito legal também porque os meus pais são próximos dos pais do Fábio, da Lucy e do Barretão. Eles são próximos. Então, quando
quando eu conheci o Fábio, ele me tratou super bem. Ele foi, me levou em casa, me buscou em casa, a gente foi gravar, não sei o quê. Foi muito legal e ficou esse, pô, eu filho do... Era muito legal, né? Eu era filho do Valmor Chagas, que era casado com a Vera Fischer, e eu tinha um caso sim. com a Vera Fischer, né? Ah, Maravilha, incrível. eu preciso arrumar esse, você decide. Então, esse foi a minha participação no Lula, que é um filme importante. O cara que fazia, o ator que fazia o Lula, é tão gente boa. Depois eu fiz É alguma coisa com ele, O mas Rui, o Rui. o Depois eu Rui. fiz o filme que é o Macbeth, que chama A Floresta que se Move. A Floresta que se Move. Aham. Ele faz um dos policiais, o policial que Ah, esse filme é tem um interessante filme também. em cima do Macbeth, brasileiro? Sim, Sabia. chama-se A Floresta que se Move. Sim. É, a Lady Macbeth é a Ana Paula Arósio e o Nossa, eu não sabia. Macbeth é o Ah, Gabriel Braga. Braga Nunes. É, ele faz o Macbeth. É legal o filme, é uma adaptação Acho assim, que isso é interessante. Mas aí traz para os sim, dias de hoje. sim, traz os dias de hoje. Mas Sim. é muito legal, é muito legal. Que bacana. É, é muito legal, vale procurar, é bem legal. Tá. E Vou mas por anotar que aqui. eu falei dele? Não, Ah, só. vale a pena ver. Eu falei por causa Ah, que o policial fez o Lula. Eu só que eu não aham. lembro o nome dele, ele é muito gente boa. Meu Eu querido. não lembro o nome dele agora. Ah, E aí, que mais tem de fala, disparidade? Tem os dois tem o Menino coelhos, Maluquinho, Os Dois Coelhos, tem o Nosso Lar, né, que é um filme sim. espírita. É. O que é engraçado é que o Dois Coelhos e o Nosso Lar, eu tô com cabelo do mesmo tamanho. Hum, Cabelo bem pequenininho assim, né? E hum, um não tem nada a ver com o outro. Um aham, não tem absolutamente nada a ver com o outro. É, foi. Eu não conhecia, eu conhecia pouco do espiritismo. Eu sempre tive curiosidade com o espiritismo. Eu aham, tive curiosidade, porque esse negócio de reencarnação. Porque eu tinha mais proximidade com o hinduísmo, com esse negócio com meditação, né? Com yoga, meditação. Aliás, a yoga, eu comecei fazendo yoga e marcenaria foi uma coisa junto com a outra, porque o meu professor de yoga, primeiro professor de yoga forte, assim, é o Júlio Horvath. Ele é um dos caras, é quem criou uma técnica de exercícios que chama Gyrotonics, que é tipo Pilates, só que Pilates pra gente, né? Pilates é aquele negócio de linha reta, assim, aquela coisa assim. sim, O do Júlio, o Gyrotonic são baseados nas espirais. É sim. muito bom. Vale a pena pesquisar. Mas eu para fazer as aulas de yoga, eu trabalhava com ele na marcenaria dele. Então aprendi muita Aham, coisa, muita marcenaria eu aprendi fazendo aquelas máquinas de exercício que hoje em dia tem, os lugares têm, que nem máquina de pilates, sim. mas só que são mais baseado nas espirais, é mais redondo, é muito legal. E eu construí essas máquinas com ele. Eu E ele também, tive Paulo, ele foi uma das primeiras coisas que eu tive contato foi com esse tipo de yoga com máquinas de aspiral, assim, de na Vila inspirar. Ah, você Madalena. fez? Ah, que É, eu legal, cheguei para meu. fazer uma aula, estava com uma questão na coluna, e aí o Aham, professor, ele era massoterapeuta também, e aí fui no sim. estúdio, e aí ele me deu Aham. uma aula gratuita. Que Aí legal, ficava meu. tirando umas coisas, Sim, era umas tudo coisas que você faz circular. assim, né? Tudo É, circular. é isso, é dele, é do Júlio. Aham, É do Júlio. aham, O Júlio e a mulher dele, na época, a Hilary Cartwright, que ainda dá aula hoje, ela era uma bailarina clássica yogi, né? Hoje ela dá um tipo de yoga, chama nav, algum tipo de yoga que ela dá, que sim. é muito próximo da dança, que é maravilhoso. Ela dá aula
Hoje em dia, caramba, hoje em dia dá pra gente fazer aula com uma professora inglesa ali em Nova York. Todo sábado eu Sim, faço aula com ela. Hoje, é incrível. essa pandemia teve suas vantagens. Teve suas vantagens. Eu estou dando aula para o Brasil, assim, umas partes do Brasil, estou dando viewpoint pela Cal, e aí quando eu vejo Muito o legal, quadradinho meu. é, é um de cada lugar do Brasil. É um de Mato Grosso do Sul, Maluco. Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Falei, que coisa Muito maravilhosa. maluco. Os Muito maluco. Que sotaques legal, e meu. os sotaques que se misturam ali. Ah, Que cara. E legal, tem meu. uma escola, porque tem uma escola, em cada estado tem seu ponto de vista sobre o teatro e a forma Que de fazer. legal, bicho. Muito legal isso. Pessoas do interior, sei lá, do interior de Recife, de Pernambuco, como aluno, que um ponto de Que vista dele é legal. completamente diferente de um cara da capital, assim, a visão dele sobre o Sim, teatro. sim, É muito bacana. sem dúvida. Muito Só, legal. desculpa te corrigir, só cortando aí um pouquinho. Não, Mas imagina, imagina. o pessoal aí, fala do Menino Maluquinho, que acho que tem muitos fãs aí do Menino Maluquinho. Menino Maluquinho é um achado, né? Menino Maluquinho, pô, Menino Maluquinho que a gente fazia, o roteiro é da Mui Laerte, bicho, um roteiro dela, enfim, e o próprio Menino Maluquinho é muito bom. Eu fazer o Menino Maluquinho com 30 anos É incrível. era, era, era maravilhoso, era uma delícia e marcou muito também. O que é engraçado também é que eu tava com cabelo, como é que é? Acaju. Eu tava com cabelo acaju. Aquele que vai pintar de branco e fica É, caju. isso, ter cabelo acaju. É porque o Pedro, não, Pedro não, o Felipe, que era o menino maluquinho de 5, ele tinha o cabelo daquela cor, né? Então nós três tivemos que ficar com o cabelo daquela cor, né? Então, Sim, para mim, sim, ficava cabelo acaju, foi uma beleza. sim. Mas foi uma alegria fazer aquilo lá, foi uma alegria, foi uma alegria. E uma honra também, né? Fazer do Menino Maluquinho, do meu tio, tal, livro que eu cresci lendo também, né? Ele Aí, acompanhou, Fernando? Ele acompanhou as o filmagens? Zeraldão, É. não sei se ele chegou aí, acho que talvez ele tenha ido umas vezes, Mas, assim, mas ele era ali, né? A gente estava filmando no Rio, se bobear, acho que eu estava morando na casa dele, quando a gente estava filmando, sim, então ele tá, para mim ele estava sempre, né? Mas, sim, sim. não sei se ele chegou aí, se ele chegou, não lembro se ele chegou aí no Mas set alguma ele vez. participou do roteiro, né? O roteiro final ele participou. Acho que, Ou acho que, não? acho que o roteiro final foi da Ana mesmo. Foi só Hum, dela. Foi só dela. Ele entendi. podia palpitar de vez em quando. Ele tinha a Sim, porta aberta para palpitar sempre, sim, mas sim. acho que ele confiou também. Eu te cortei, você estava Mas falando do nosso lar, que você não teve contato com o espiritismo e é interessante. sim, sim. Então não, fui eu que tergiversei completamente. Esse negócio da espiritualidade, que a minha espiritualidade estava mais ligada com o hinduísmo do Aham. que mas tinha esse negócio da reencarnação. E eu tinha curiosidade do Kardec, né, do Allan Kardec, que era um físico, né, que era um Sim. cientista. Era um Uhum. cientista que, de repente, ele viu que as coisas eram muito maiores do que cabia no que se podia chamar de ciência. E aí ele criou uma religião, né? É muito Uhum. maluco isso. E eu tinha muita curiosidade quanto a isso. Aí eu leio os livros para fazer o filme. Foi lindo, e conhecer todo mundo. É de uma pessoal muito do bem, assim, pessoal muito sinceramente do bem, assim, é muito bacana, né? Hoje em Você dia a acha gente que fala pessoal do bem e fica meio esquisito, né? você acha, lógico, que todos os filmes mudam a pessoa, você, né? Você Sim, mexe com sim. realidade, você mexe com histórias. Você acha que em algum momento o nosso lar mexeu em alguma coisa espiritualizada em você? Cara, eu acho que foi um reforço só, porque aquela espiritualidade
que eu acho, inclusive, que foi mais ou menos o que o diretor, o que fez ele querer que eu fizesse, assim, foi que eu já estava meio dentro, sem saber, Sim, né? Aquela espiritualidade, aquele contato com energia extrafísica já estava, né? Quando ele pediu sim. para eu fazer imposição de mão, tipo, imposição de mão para mim é tipo normal, né? Uhum. De manipulação de manipulação energética era uma coisa que eu tinha uma certa familiaridade. Sim, Então isso foi um reforço de ver que as coisas e de conhecer cada vez mais assim e de ver como funcionava um pouco o legal, espiritismo. legal. Foi um reforço, foi fortalecedor, com certeza. Nando, falaram também para você falar, a Júlia falou para você falar do Hair e legalidade, alguém falou também para falar sobre legalidade. Ah, eu sei, foi o Zeca, tá aí, Peguei aí, Zeca. Não, não foi o Zeca, foi outra pessoa que gostou muito do filme. O Legalidade é importante, bicho. O Legalidade Então, é muito importante, porque o Legalidade ele tem essa coisa, uma coisa similar, uma coisa que você pode até fazer um paralelo com Terra Estrangeira, que é um retrato da gente, um retrato muito querido, que causou, que ajudou na retomada da autoestima do brasileiro, o Terra Estrangeira, o Legalidade, ele é um pedaço de história que pouca gente conhece. Pouca gente conhece por inúmeras razões. Uma porque gaúcha barrista beça, só para sacanear o Zeca. Gaúcha barrista só fica vendo seus próprios filmes e fazendo filme para eles mesmos. Não, brincadeira. Mas a gente não vê porque a gente não conhece esse pedaço da história, principalmente porque foi logo antes da ditadura, do começo da ditadura. Então, o começo da uhum, ditadura não interessava que se conhecesse a própria história. Conhecer a sua própria história te fortalece. E quem quer mandar em você não quer que você esteja forte. Né? Quem quer sim, dominar sobre você, não interessa para eles que você tenha conhecimento da sua história. Você saiba quem você é. Você tem essa memória que a gente falou no começo, né? Do live da memória é uma coisa, é uma parte nossa que a gente não sabe. E a história do Brasil a gente não conhece. Então, hoje em dia, por exemplo, o que é uma tristeza, né? O que o Terra Estrangeira fez crescer essa autoestima, o que foi? Que foi? chegou aí, o Zeca Brito falou aí, ó. Que ele falou? Tudo bem, o Zeca nem estou Nem tô te escutando, estou fazendo. escutando. Ah, tá bom. Pegou pesado, né? Não, Pegou nele. o negócio é que o Zeca é um professor. Tipo, sei lá, dava vontade de ficar assistindo aula de história com o Zeca. Entendeu? Aham, Por isso que eu gosto desse filme, porque é meio uma aula de história, assim, também. aham. E é uma aula de história misturada com Almodóvar. Por isso que eu gosto muito. Eu acho que o Zeca é um professor de história com toques almodovarianos. Enfim, ele não escutou, ele não sabia, ele sabe que eu só falo mal dele. Tudo bem. Não, mas, mas você estava contando sobre a história e a importância da legalidade para hoje, fazer Sim, esses então, recortes. porque é importante, porque hoje em dia esse pessoal fica falando, querer ditadura de volta, bicho. Gente, estuda história. E você vê esses filmes, você vê como as coisas acontecem. Quando, quando abriu o Wikileaks lá, aquele rapaz que foi preso, que está preso até hoje, meu Deus, que ele abriu Do, os arquivos norte-americanos lá, que mostrou que sim, que o governo norte-americano. é o. Eu sei qual é. Julian É o. Sands, não. Ah, caramba. Não. Alguém vai lembrar aí, mas segue. Eu acho que. Enfim, ele mostrou nas coisas que ele liberou, mostrou que o Brizola era o Che Guevara e o Brizola, os mais espionados pelo CIA ali.
Então, Uhum. é porque o Brizola era perigoso, porque o Brizola queria que o brasileiro crescesse, que o brasileiro ficasse Sim. forte, o brasileiro fosse inteligente. Snowden, yes, Snowden, exato. Snowden, exato, Snowden. Edward Snowden, Isso, Vecchi, grazie. Então, mas o Snowden liberou esse negócio aí. Que a Dilma também era grampeada pelo CIA. É uma sujeira tão grande, é uma sujeira tão grande. E que o golpe antidemocrático assim, para a ditadura começou ali. Eles estava tudo certo. O Jânio Quadros ia sair. Eu acho que é porque ele ia sair para poder. Porque ele ia ganhar alguma coisa depois, só que aí não ganhou nada depois, ele dançou. aham. Mas ele ia sair para permitir para os militares tomarem e os Estados Unidos fazerem o que eles gostariam de fazer, usar a gente como mercado e matéria-prima, né? Que era mais ou Manipulação. menos o que eles... Manipulação econômica, manipulação... enfim. E o Legalidade, ele mostra essa história que é muito mais conhecida no Rio Grande do Sul do que no resto do país. Aham. Isso que é muito precioso desse filme também. Então, é isso, A, enfim. a, a, a Júlia Barreto falou sobre Herd. Falei O certo? Hard. O Hard. Hard. A Hard. A Hard é um seriado que de origem francesa que fala da indústria pornográfica, da indústria da Olha, pornografia. Não, caraca, indústria pornográfica não, cinema pornográfico, me melhor. lembrando Bug Nights. É, tipo Bug Nights. Quase Ah, tipo Bug Nights. Mas nossa. eu faço um diretor de filme pornô. É uma delícia. É muito legal. Eu sou o diretor de filme pornô, Pierre. Eu tenho um bigodão assim, era tão Ah, legal. O personagem era uma coisa mais deliciosa de fazer, assim. O, pô, ficava lá, um monte de menina bonita, os caras transando ali do lado, é uma beleza, né? Filmando, eu voyeur, né? Eu de voyeur. isso é um Enfim, seriado? É um esse é o seriado? seriado. É um seriado. É engraçado, ele é legal. A Luana entrou. A Luana entrou agora. Luana, você perdeu tudo. A gente já falou 3 horas. Eu estou falando tchau aqui, acabou. É, porque a Luana ela tá no Hard também. Ela Ah, faz a legal. namorada Denise Del Vecchio. Legal, Enfim, mas legal. é muito divertido. É divertido. Podia ter Aham. ido, porque o que é interessante dele, do argumento, é que o personagem da Natália Lage, ele, ela herda essa produtora de filme pornô. Porque ela não Uhum. sabia, o marido dela tinha uma empresa, eles eram bem de vida e tal, eles tinham uma empresa, só que, na verdade, quando ele morre, ela descobre que essa empresa que ela achava que o marido tinha, essa empresa não existia, que na verdade ele tinha uma produtora de filme pornô. E aí ela tem que assumir essa produtora. Ela quer vender primeiro. Isso é o primeiro capítulo, né? Ela tenta vender, só que ela não pode vender por algumas razões, e aí ela tem que assumir a direção da produtora de filme pornô. E aí Aham. o argumento é que ela transformaria o pornô tradicional, aquilo que está todo Não. mundo acostumado, num pornô Aham. feminista. Esse é o Ah, argumento. Então, isso é aham. muito legal, só que a gente não chega muito assim, fica só numa comédia leve, assim, fica Onde numa tá? comédia Onde leve, tá? enfim. Que plataforma tá? Na HBO No... Go, né? HBO Go dá para você ver a primeira temporada, a segunda temporada ainda não entrou no ar. Ah, Mas tá. vale, é bem feita, tá bonita, tá bonita. Dentro A disso, Natália tá linda, o elenco dentro tá uma de- delícia, ah, assim. dentro disso, Nando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já me disse assim no começo, que falou do Walter Salles, falou da Daniela Thomas, Daniela Sim. Thomas. Quais foram os diretores que... Vou emendar duas perguntas, tá? Você gostou muito de trabalhar e por quê? E quais diretores que você ainda almeja que seja crível, né? Que você pode alcançar esses diretores que você quer trabalhar? Ó, bicho, a Dani
A Dani, eu vou gostar muito de um dia trabalhar com ela de novo. A gente nunca mais fez nada. O Valtinho também. Eu ia adorar fazer um filme com o Valtinho. A Dani e o Valtinho era meio como o pai severo e a mãe que me acolhia, né, Sim, no sim. terra estrangeira, assim. Uma E, boa analogia e, no é, começo. teve até uma cena, a gente filma, um pouquinho comprida essa história, mas é legal. A Vai gente lá. estava a gente estava filmando em Portugal, já era tipo 4 da manhã, era uma cena onde o carro para, assim, o carro para, a Fernanda atira na janela, destrói a janela do carro e o carro para, assim, né? O carro para e a cena é assim, o carro parava e a minha cara tinha que parar exatamente no meio da tela, né? E a câmera estava parada ali, né? Então tá. Então eu tinha que frear o carro e parar exatamente no lugar milimétrico. Era tipo assim, era Sim, tipo milimétrico, tinha que ser milimétrico no mesmo sim, lugar. Era 4 da manhã. E tinha que fazer com o carro desligado por causa do som, né? sim. Aí eu fui lá e aí freiei, passou. Aí take 2, freiei, foi curto. Take 3, freiei, passou. Take 5, take 7. Aham. Aí o Valtinho foi ficando puto, era 4 da manhã, o Valtinho foi ficando puto, e de repente ele falou uma coisa assim, puta, por que eu tive que chamar esse ator? Não sabia, esse cara não é nem ator, não sabe nem frear um carro. Ele Ah, falou uma coisa assim, né? Bicho, aí, calma, tem mais a dizer sobre isso. Bicho, não dava para eu frear no lugar certo, porque o freio, não dava para eu frear no lugar certo, porque o freio, quando o carro desliga, o nível do óleo do freio vai descendo. Então, sim, se o carro para aqui, 2 segundos depois ele vai parar aqui, 3 aqui. Entendeu? Não tem como você calcular, não tem. E a coisa mais simples do mundo é colocar um saco de areia para o carro parar no lugar certo, cara. Então, eu não lembro quem que era o maquinista. Quem que era o maquinista que tinha que ter levado um esporro. A gente teria uhum, economizado 40 minutos, a gente teria economizado 1 hora de filmagem, se tivessem colocado saco de areia no lugar certo. Então, mas o que aconteceu foi que eu dentro do carro, assim, caramba, o que eu vou fazer? Não consegue. E aí, quando eu vi o Valtinho fazer isso, eu xinguei tanto o Valtinho, mas assim, xinguei pra mim, dentro de mim, assim, sim, sim. baixinho, assim. Eu xinguei muito, filho da puta, escroto, xinguei muito o Valtinho. E quando eu olhei, assim, eu abri o olho, olhei, tava o técnico de som português olhando pra mim e fazendo assim, porque eu tava com um lapela aqui, né? E eu olhei pro Valtinho, assim, o Valtinho tirando o fone de ouvido, que ele estava ouvindo todo o xingamento que eu xinguei. Xinguei ele 5 minutos e o Valtinho Aham. escutando tudo. Aí, enfim, aí parou, deu um break para todo mundo tomar um café, não sei o quê. Bicho, se tivessem colocado aqueles sacos de areia, a gente tinha economizado 1 hora e meia de filmagem, com certeza. E todo mundo ia voltar mais cedo para casa. Mas Aí enfim, você não teria esse essa daí. história para contar, né? Então, Talvez. valeu pela história, valeu Valeu, pela história. ah, Mas deixa eu te falar, aí, enfim, diretores. esses dois são meus patriarcas, não é? Meus progenitores praticamente no cinema, né? A Dani e o Aham. Valtinho. Aí, bicho, a Lina Chami é minha, a Lina Chami é minha irmã, né? Minha parceira. Então, eu adoro filmar com a Lina. Se Deus quiser, todos, a gente ainda vai filmar muitos filmes, até a gente ficar velho. Mas todo diretor que a gente trabalhou, sei lá, cada diretor é uma viagem tão boa. Eu só não gosto do Zeca. Não, brincadeira. Não, até o Zeca eu gosto. Enfim, aí o Zeca a gente viajou, a gente acabou ficando amigo, assim. Aí, pois eu jamais pensei que fosse ficar amigo do Zeca, aí E, acabei ficando amigo dele. e, e quem, Nando? Mas, Quem você gostaria de trabalhar? Quem cara, você quem eu gostaria. que você almeja, assim, que seja palpável, né? Que não é uma coisa que você não consiga, assim. Cara, eu fiz a voz de um dos primeiros filmes do Karim, em Nova York. Ah, Quando a gente, a Karina. gente, mora, a gente meio que foi contemporâneo lá.
eu fiz a voz de um filme dele, que era um curta-metragem que era da família dele, que era sobre a família dele. Eu fiz a voz na versão em inglês, acho que só tem a versão em inglês, eu fiz a voz dele lá. E aí, quando ele começou a filmar aqui no Brasil, tudo que eu queria era filmar com ele. E Sim. continua sendo um dos meus maiores sonhos é filmar com o Karim, enfim. Esse daí é uma das. E a Ana Mulaert também. Eu quero. Já fiz o Menino Maluquinho dela, Pois é. mas eu quero fazer mais. Não sei, fazer Continuar cinema é tão fazendo. bom, bicho. Fazer cinema é tão bom, bicho. Mas esses são os dois que eu lembro de imediato que eu sempre tive sonho. É que o Karim, pô, os filmes do Karim são tão legais, bicho. Eu queria tanto fazer os É. filmes com ele também. Os filmes dele são tão E legais. os filmes é uma coisa para levar para a vida, que você fica com a imagem dos filmes dele, né? Ah, Você sim, pois outra é. forma, Madame Satã, bicho. Madame Satã é tão isso é legal, absurdo, bicho. é uma Ah, coisa. não, são todos lindos, são todos lindos. O Madame Ah, mas sim, Satã, tem muito diretor bom, tem muito diretor bom que dá vontade de trabalhar. Tem muito diretor aham, bom, diretor aparecendo jovem também, tem muito diretor muito bom sim, que dá sempre muita sim. vontade de trabalhar. Enfim, fazer Você, cinema é muito gostoso. e divisão de cena, assim, que você gostaria de dividir aí um tablado, ou dividir um set de filmagem, ou dividir um estúdio, De, cenário? de- com atores que eu gostaria de trabalhar? É. Uhum. Ah, sabe que eu tinha isso, mas eu fico me achando assim, quem sou eu, né? Para trabalhar com a Fernanda Montenegro. Putz, ia ser tão legal fazer alguma coisa com a Fernanda Montenegro. É, mas Esse chegou é lá, tipo né? Foi com sonho, a né? filha, né? Fica a Fernandinha, fica com a Fernandinha. Mas enfim. Mas é isso que a E gente faz. Outro dia eu fiz uma aula, mais ou menos, para uma molecada numa escola. Aí tinha o Bruno, esqueci o sobrenome do Bruno, produtor, diretor, e tinha Bruno, um outro produtor. esqueci. Eu estava pensando com o Júlio Bressani, aquele que trabalhava com o Júlio Bressani, não, né? O Bruno. Não, Ah, não lembro. esqueci. Fala. Enfim, tá, tinha eu, um produtor, um diretor e uma outra produtora, mas falando para os jovens que gostariam de entrar no audiovisual. Aí eu Uhum. cheguei para eles e falei que tudo bem, ser diretor, produtor é super legal, mas ninguém ganha de ser ator. Ser ator é o mais legal. Eu falei para a molecada, ser ator é o mais legal, desculpa, gente. Pô, cara, eu aprendi a pilotar avião, cara. Se eu não fosse ator, só se eu Mas você fosse no aprendeu? campo de Marte. Pilotei Com... avião Olha. com aviadores. Aviadores. Aviadores, um filme de um austríaco Ah, que não foi distribuído aqui. Teve um festival aqui, na Mostra, sei lá, há muitos anos atrás. Mas eu vou colocar esse online. Eu preciso falar com o produtor boa. e ver se eu consigo ele online. Aí eu aprendi a pilotar. Hum. Muito legal. Nando, você fala Enfim. quantas línguas? Fluente, só português, francês, inglês e espanhol. Estou Filha da aprendendo mãe. alemão, japonês e guarani. Ah, Guarani. não. Aliás, quase a Mônica estava. Mônica, ela começou a me ensinar um pouco de Guarani. Ela estava aí, eu tinha visto ela aí. Eu tinha visto ela aí. De vez em quando eu fico me arriscando no Guarani com ela. Enfim, não tá. Não sei, mas acho que não vai mais. Mas enfim, Você já meio que falou, assim. Agora vamos umas rapidinhas, né? Que a gente tá chegando no fim. as Tá rapidinhas segurando a gente. Já. rapidinhas. Não, mas assim, se você não fosse ator, seria o quê? Marceneiro? Seria, né? Marceneiro e bailarino, com certeza. Isso É. não tem dúvida nenhuma. Marceneiro e bailarino. Quer A dizer, na verdade marcenaria. tem um pouco de dúvida, porque eu seria físico também. Físico era uma das coisas que eu queria fazer também. Muito. Hum, Eu gosto muito de física. De estudar como é que as coisas funcionam, que é a marcenaria, né? De como as e coisas você funcionam, né? junta três coisas numa só, né? É, eu ia Ah, perguntar isso, Júlia. Mas eu ia falar uma coisa antes. Você junta três coisas numa coisa só, que é a marcenaria, que é
a física e é o instrumento musical, né? Que você faz nos instrumentos, né? Sim, é muito gostoso, é muito legal. Tem uma física para esse som sair, É né? muito legal, É é muito muito legal. divertido. Eu devia explorar isso mais, assim. Beijo, Ana É. Lu. Fala, eu Ô, Ana Lu, tinha notado isso também. Uma situação, mas ele contou, para mim já foi uma situação bizarra que aconteceu com você. qual? Quer Com o contar mais Valtinho uma? aí? Essa do Valtinho de Parar com a câmera. Mas tem uma outra Conta também, aí. tem uma outra que é com a Lina. Na verdade, Conta aí. assim, ela me ligou um dia falando que ela tinha um projeto, que ela perguntou se eu queria fazer. Ela falou, qualquer coisa que a Lina falar, eu faço. Aí ela falou assim, você pode correr a São Silvestre? Eu corri a Como São assim? Silvestre por causa da Lina. Eu corri a São Mas, Silvestre. mas pra quê? Para mim é absolutamente inusitado. Para mim, correr, eu sempre achei, sei lá, um esporte meio idiota. Assim. Pô, você fica lá 2 horas correndo. Porra, sei lá. Mas essa foi uma das coisas mais inusitadas que eu Mas fiz. você Eu falei correu assim, filmado? Correu pra sim, quê? não, eu corri. É um filme lindo, é um filme sobre a São Silvestre. Chama São Tá, Silvestre. tá, tá. E eu corri com uma. Parecia um negócio uma estrutura aqui para prender a câmera, uma câmera Não, assim. é Eu, Steadicam, não. eu, não, é como se fosse um Steadicam, é uma estrutura parecida com o Steadicam, mais leve e Sim, carregando uma câmera assim, apontando para mim. aham. E eu até fui bem, viu? Até fui bem, fiz a São Silvestre inteira. O Gabriel Braga Nunes, por acaso, correu a mesma que eu. A gente se encontrou no meio. E pelo que eu me lembro, ele fez em 1h35. Já era, sei lá, a quarta vez que ele corria São Silvestre. Aham. Ele é uma das pessoas que tem esse hábito que eu acho tão estranho de gostar de correr. Mas depois eu peguei um pouco de gosto. Mas eu achava estranhíssimo. Aham. Mas ele fez em 1h30, 1h35. Eu, parando 4 vezes para trocar os breguetes lá da câmera, para trocar os chips da câmera, parando Aham. 4 vezes, eu fiz em 1h45. Porra, Tá bom, hein? tá bom pra Pô. caramba. Ah, E aí eu subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, que é o lugar onde todo mundo, onde quem desiste, desiste lá. Eu aham. desisti, eu desisti. Eu falei para a câmera, falei assim, Lina, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Lina. Mas aí tinha um cara me acompanhando para qualquer coisa. Ele falou, não, você vai conseguir. Aí eu andei mais um pouquinho e aí eu terminei o negócio. Mas eu juro que eu tive certeza que eu não ia conseguir. Eu falei para a Lina, eu pedi desculpas que eu não ia fazer. Mas não, aí eu continuei e corri até o final. E terminei em 1h45. Que Orgulho. como teatro físico, né? Passa da exaustão e você É, consegue, né? Deixa é eu, isso aí. Nando, É deixa eu isso te aí. fazer, que eu adoro esse finalzinho para eu não correr por Sim, causa do tempo. Eu vou é fazer bom, é bom. uma pergunta grande e depois outras pequenininhas, aí você vai discorrendo. Tá. O que que você não curte assim na profissão, velho? O que que você fala, cara, abomino isso. Isso aí não pode acontecer. Cara, cara, o que eu abomino é a instabilidade financeira, mas é que isso não é especificamente dessa É, profissão, né? É eu de acho, artista, né? eu acho que, Principalmente de artista e de todo mundo também, né? Enfim. mas Porque a assim, eu gente não acho que tem. pensa sobre alguma coisa assim que você já presenciou e tu fala, cara, que merda isso. Isso não devia estar acontecendo aqui no set, isso não devia estar Ah, acontecendo aqui na coxia, isso não devia estar acontecendo no estúdio, eu não estou vendo isso, não acredito. um certo divismo, assim, algo parecido. Divismo, né? De você. Sei lá, tem atores que se acham importantes demais, assim. Aí é bem broxante. Já É bem presenciou isso? broxante. De vez em quando a gente presencia, né? Mas Aham. eu tento não lembrar muito. Mas, Sim, boa.
Mas Boa. isso é ruim, porque a gente está lá trabalhando tanto quanto todo mundo está trabalhando ali, enfim. Tudo bem, quer dizer, a gente tem umas coisas que me ajuda se eu ficar, tipo, num lugar quieto, assim, tipo, me concentrando, é outra coisa, né? Mas tem umas frescuras que eu acho terríveis. Sim, Mas, mas acho que eu não passo por essa, não. Só, às vezes, sim. convivendo com... Mas, enfim. Esse aqui não... Nando, Nando, manda Sim. lá. O medo. Medo. Puta, bicho, eu já quase morri algumas vezes, bicho. Não sei se eu tenho muito medo, não. Medo de não conseguir fazer o que eu quero, posso e vou fazer. De não conseguir fazer. Esse aqui é o grande medo. De não conseguir escrever os meus poemas, de não conseguir compor música, de não conseguir escrever as minhas histórias, de não conseguir contar as minhas histórias. Esse é o medo. Esse é o medo que tem. Mas E que pode ser. foi boa, foi boa. É, Né? uma superação. Você já teve várias, né? Mas deixa você livre Ah, nessa. superação. A superação maior foi conseguir voltar de Urano sem mapa, né? De Urano andando sem mapa. Essa foi a maior superação. E de bike ainda, Eu acho né? que eu Voltou e consegui. ainda pegou uma bike E no de meio do, bike. do Exato. caminho. Ah, Uma mas quer saudade. ver? Ah, Peraí, desculpa. tem uma Fala. coisa em relação a isso daí que eu acho importante, que eu gosto de falar também, que eu acho importante, assim, para quem Hum, escuta. Foi o seguinte, o, depois de velho casado... Ah, duas coisas. Uma coisa que... Desculpa, eu vou voltar. Quando você me perguntou como é que foi encarar a música com mais força também, eu não falei, mas a Letícia foi... A Letícia, a minha convivência com a Letícia, o meu casamento com a Letícia foi algo que foi muito importante, porque a gente... Eu, eu, eu tocava aquelas coisas todas, tá? Mas... E de enxerido, né? E aí um dia a Letícia me convidou para um sarau. Nunca tinha ido num sarau. Ah, sei lá, vamos lá, né? Além do que, tem essa moça bonita, assim, sei lá, meio de... Porque ela já não estava mais casada, ela já não estava mais casada, a gente se conhecia há muitos anos, a gente tinha feito parte da refinaria dos atores e tal. Mas a gente não se encontrava nunca, assim. A gente se encontrou. E aí ela me convidou para um sarau, que era aniversário de alguns amigos dela, aí eu fui lá e a gente começou a tocar. Só que aí a gente começou a tocar muito e a gente começou a fazer muita música junto, tanto que a gente casou até, né? Mas foi graças a esse encontro que aí virou profissão, virou profissão paixão. Isso daí aham. é uma das coisas que eu agradeço esse encontro com a Letícia também. Agora, voltando para outra coisa que é ligada a esse desafio, não, esse desafio não, essa superação, foi que é o seguinte, quando eu tive, depois, uma amiga da Letícia, que é uma neurocientista, que ela dirige a rede Sara de hospitais. Ela é muito legal, ela é muito gente boa, muito legal. E a gente contando história, eu contei a história desse meu acidente, né, que eu furei a cabeça, aliás tem um buraco aqui até hoje, por isso que eu sou Ah, muito arejado, a mente arejada. aham. Eu contei a história para ela ficou curiosa e pediu para fazer um exame, pediu para fazer Exame uma, completo. um exame. Uma Aí a gente ressonância. fez esse exame, ressonância, isso. A gente fez esse exame e ela pegou o exame assim e olhou assim, Nando, olha, esse exame aqui é de uma pessoa que não anda, não fala e não se lembra. Cara. Quer dizer, porque tem um branco aqui muito grande. Tem um branco aqui muito grande. E agora, o cérebro, ele é plástico, né? A plasticidade do cérebro é possível, é possível. Um órgão que ele pode se, mas ele tem que estar preparado para isso.
se cortar um pedaço do cérebro de alguma pessoa, perde milhões de funções. Mas se ele tiver treinado de alguma forma, se ele tiver, sei lá, se as coisas estiverem muito bem mexidinhas, assim, ele pode, a plasticidade, as coisas que aconteciam aqui foram para cá, ou para cá, mudaram de lugar. Agora, a única explicação para isso foi que, quando aconteceu o acidente, eu já praticava meditação há 10 anos. Porque o que a meditação faz, o nosso cérebro ele é sobrecarregado, sempre. Ele é sempre sobrecarregado porque a nossa cabeça não cala a boca, nunca. Agora, você conseguir descarregar, você conseguir deixar o seu cérebro respirar, é de uma importância. Se eu não tivesse estudado meditação, eu tenho certeza, isso daí sou eu falando, não foi. O que a Luciana da Sara me falou foi que isso é uma coisa raríssima, que você não vê isso não acontece. Essa plasticidade não é uma coisa que vem de graça. E não é um remédio que você vai tomar que vai fazer seu cérebro ficar com esse poder. Mas é físico. O que eu sinto quando eu faço meditação, quando eu consigo entrar numa meditação, é físico. O cérebro inteiro, ele meio que acende, ele meio que vai, ele passa a funcionar muito, enfim. É uma coisa muito importante, esse silêncio que você pratica no tipo de meditação. Enfim, isso era uma coisa... Tipo, você condicionou, já estava condicionado, o seu cérebro já estava condicionado a essa mutação. Ele já estava treinado para essa mutação, por questão. Foi o que aconteceu. É uma questão... Foi essa questão, né? Não é... Yoga e meditação. Né? Não é etérea, é uma questão... questão física. Substancial, questão física, além de todo o resto. Mas enfim. Sim. Né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Uma saudade. Eu não sei se vai dar tempo, hein? Mas tudo bem, vai. Uma saudade. Eita, a gente tá falando 2 horas já, caramba. Pois é, cara. Saudade. Uma saudade. Saudade de uma cachoeira. Saudade de uma cachoeira numa floresta. Sim. Muito bom. Um amor. Amores. Amores, bicho. Amores, todas as pessoas que passaram... Sabe que esse meu acidente me fez ver amor de tanta gente que cuidou de mim. Mesmo a Graziella cuidou muito de mim. É uma coisa que a Graziella Moreto, eu não tenho mais contato com ela, mas é um amor que ficou lá. Todo mundo que cuidou, o Fred, meu primo, que ele ficou muito comigo lá também. Sei lá, a Dani, o Valtinho que me ajudou a fazer, a ir para o Albert Einstein, enfim, o Valtinho foi meu padrinho ali. Esse amor foi tão... uma das coisas que a gente tem, que eu tive na minha quase morte, foi que eu tava num lugar onde eu pular e me dissolver parecia, imagina um orgasmo maravilhoso, a enésima potência. Você se dissolver na morte é a melhor coisa que pode acontecer. Você virar Deus. Você virar um com Deus. Só que eu lá tinha gente me chamando. Esse amor que fez eu voltar para cá. Então esse tipo de amor que foi uma das coisas mais marcantes ali. Esse amor, acho que era... Você é um abençoado, né, cara? Você é um cara muito de sorte. Aí eu estava aqui, você falando, aí você faz o Nosso Lar, que também tem uma conexão com esse ida e volta, estágio do meio, muito... Aí você vai com a criança, você vai para o menino maluquinho, você vai pegar um lugar da criança, legal, né? Aí você vai para o lugar político, aí você vai para o lugar cartoon, que é os dois coelhos, aí você vai para o lugar do Brizola, que... Ramon, eu sou muito fã de você.
E aí, a Pô, última obrigado, coisa que eu vou Bruno. deixar. Eu sou baita fã, cara. Eu acho que você é um cara incrível. Sinceramente, acho. Pô, E, não, porque além de ser um cara bacana, a gente se encontra, tem várias conversas bacanas. É um cara artista que eu admiro, que você realmente é uma trajetória de renúncia, mas uma história contundente e substancial de artista. Você é um artista, cara. pô, obrigado, velho. É um Fazer ator, arte, né? um artista. E renunciou, né? Negou alguns convites, mas cria essa trajetória tão linda no cinema, por enquanto. Assim, por exemplo, e essa coisa de É, fazer. cinema é bom, né? Aí vai lá, faz breche, toca trompete, tem essa relação amigável com a Letícia, mesmo tendo separado. Eu acho uma É, história bem bom. bacana que tem. E aí, Que bom, eu velho. vou emendar com a última, já te dando um beijo e obrigado. Obrigado pelo seu Agradecer, tempo. velho. E aí eu vou My deixar, pleasures. quando chegar no finalzinho, eu vou falando, não, chegou, não tá chegando. Muito obrigado, Nando. E aí eu vou falar o seguinte, quem foi e quem está sendo o Fernando Alves Pinto hoje? Quem foi ou quem está sendo, como é que está sendo, quem é o Fernando Alves Pinto hoje? Se essa pandemia mudou alguma coisa? Por exemplo, eu vou dar só um parênteses. O Júlio Adrião falou uma coisa muito legal, que ele mexeu em gavetas emocionais que acho que com a velocidade do mundo ele não ia conseguir mexer. E para ele foi uma grande bênção, dentro de várias outras coisas, claro, a Sim, da pandemia. Ele não teria tempo de sim. mexer nas gavetas emocionais. Então, para mim, assim, a pergunta é, quem foi e quem está sendo Fernando Alves Pinto? Cara, o Fernando Alves Pinto, eu acho que eu sempre foi muito curioso, sempre quis entender muito como é que as coisas funcionavam, né? Esse negócio de marcenaria e é de entender como as coisas funcionam, né? De abrir e descobrir como é que as coisas funcionam. Isso não só porque eu fazia as máquinas para o Júlio, para fazer as máquinas de exercícios do Gyrotonics, que me levou para yoga. E agora, uma coisa que o Júlio fazia para mim, eu tinha que lixar umas peças muito compridas, a gente lixava, aí eu estava lá lixando, aí o Júlio chegou para mim, Fernando, like this, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Ele me fez fazer a marcenaria como se eu estivesse fazendo yoga, né? Que tudo é uma coisa É um junto. karate kid, né? Como é que Daquelas é? das tábuas. É um karate kid, daquelas das tábuas, né? Que Tipo, ele exato. os Eu movimentos tive, esse foi meu momento da Karate Kid. pintura. É O meu incrível. momento Karate Kid. Então, essa curiosidade aí minha, era o de lá, né? Agora, uma coisa que é legal também foi essa pandemia fez eu mergulhar mais na yoga, inclusive, que é algo que eu estudo desde tanto, mas sempre entrando e saindo, assim. Mas por causa dessa pandemia que eu mergulhei mais. Esse tempo da gente agora está sendo, quer dizer, para gente que tem os privilégios de não estar na rua, de não estar absolutamente fudido, eu descobri que eu tinha uma grana guardada que eu não sabia. Graças a Deus consegui ficar. Tá acabando de novo, já está acabando o que eu tinha guardado. Não sei como é que vai ser. Mas esse tempo, a gente que teve esse privilégio de poder ficar em casa, poder mergulhar em leitura, bicho, é realmente assim, de você abrir gavetas. Eu ter entrado na yoga, gente, A a Júlia é yoga. querida. Mas você apresentou para a Júlia, ou vocês Ah, conversam? eu convidei ela para fazer a Ah, aula legal, e eu fiquei dando sabia. umas forças, Ah, legal. então, aqui eu acho que eu cortei o que eu estava falando, esse negócio de descobrir como é que as coisas fazem.
É de você descobrir como é que você é feito, né? É da mesma, essa mesma curiosidade que eu tenho para saber como é que funciona um relógio e como é que funciona o meu corpo, como é que funciona os caminhos energéticos que a gente vai no acupunturista, que ele mexe, ele estimula esses meridianos, tal. Você descobrir essas coisas é maravilhoso. E a yoga é um mapa para você descobrir isso também. E é infinito, né? É tão legal. E tudo bem, e eu ainda tenho milhões de anos, assim, eu vou me formar com o Pedro Franco, vou dar aula com ele, Ah, que pelo método bacana, dele. bacana. Só que é um começo, é infinito esse estudo também. E isso que é legal, dá para você aprender cada vez mais. Boa, Muito Nando. bom. Próxima vez Bueno. queria que você acabasse a live tocando serrote. Tocando serrote, né? Tá bom, Porra, próxima vez querido a gente vai. Tá bom, Veneno. Nando. Bom, Obrigado, tá? obrigado, hein, velho. Foi muito bom Gratidão para aqui. todos que Muito bom. ficaram aqui com a Obrigado. gente. Beijo para todo mundo aí. Foi Beijo muito para a Julinha bacana. que ficou aí. Julinha, Todos os irmã, amigos. valeu, queridão. Mônica, Thierry, a É, Babi. Eu vi a Babi. Será que a Babi estava aí também? teve um Enfim, festival. muitos amigos assim. É cíclico, né? Vai entrando e saindo, vai entrando e Amigos. saindo. É, né? Isso é muito Ali, legal. Obrigado, Adeus. é. Obrigado, Tchau, gente. querido. Então, Beijo, Nando. A gente obrigado. se vê aí. Manina. Tchau, querido. Beijo.